Se você já teve um pouquinho de interesse em estudar alguma coisa sobre ciência da aprendizagem, melhorar da forma como você estuda, com certeza você já passou por alguém que falou para você sobre os benditos flashcards. E os flashcards, eles realmente são métodos incríveis para que você consiga melhorar a sua memória, consiga fazer com que você não esqueça. Ele ativa muito bem, mas a verdade é que tem muita gente que confia todas as suas fichas apenas nos flashcards. Eu quero te contar exatamente como que os flashcards funcionam, quando que ele funciona e para quando que ele é bom e quando que ele não é tão bom assim. Fica comigo até o final desse vídeo que eu te conto os benefícios e os malefícios dessa grande técnica. E se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, especialista em ciência da aprendizagem e trabalho há mais de 20 anos na educação. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como que você usa flashcards da forma mais bem feita possível, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Antes de eu te contar sobre quais são os reais benefícios e os malefícios de utilizar essa técnica, vamos antes ficar todo mundo no mesmo ponto sobre flashcards. Flashcards é uma técnica que ela ganhou muita evidência, principalmente porque ela é uma técnica muito fácil de se aplicar. Qual que é a ideia? A ideia é que você tenha um cartão e esse cartão, na frente você coloque uma pergunta. E essa pergunta, de preferência que tenha sido elaborada por você, mas ela também pode ser elaborada por outras pessoas. Essa pergunta, ela tem que traduzir um ponto importante sobre a matéria que você estava recém estudando. E aí, a partir do momento que você faz essa pergunta, na parte de trás desse cartão, você vai colocar a resposta. O que acontece? Primeiro, ele vai gerar um processo que a gente dá o nome de elaboração, que você mesmo vai criar as suas dúvidas, as suas perguntas, mostrando para você mesmo e para o seu cérebro quais são as partes importantes daquilo que você acabou de estudar e que você realmente não quer esquecer. E na parte de trás, você vai forçar para lembrar qual que é a resposta certa. O grande ponto é que no momento em que você constrói o flashcard, você já tem um primeiro benefício. Mas outro benefício, e provavelmente o benefício mais utilizado dele, é o benefício de você pegar esses flashcards e tentar ler as questões que você criou há um certo tempo. Porque é verdade, você estuda agora, mas depois você esquece. E isso é normal para todas as pessoas. Não cai nessa cilada das pessoas que falam que nunca mais vão esquecer absolutamente nada, que não é verdade não. Todo mundo esquece qualquer coisa a partir do momento que você não utiliza. O grande ponto é o seguinte: quando você lê um cartão que você já fez há um determinado tempo, o que você vai fazer é, com seu esforço cognitivo, ou seja, realmente puxando de dentro de você para fora, você vai tentar lembrar qual que é a resposta daquele cartão que você escreveu. E aí, a partir do momento em que você lembra a resposta, isso vai fortalecer sua memória, fazendo com que você não esqueça. Essa técnica, ela tem muita evidência por conta, primeiro, do princípio da prática de lembrar, que é o fato de você estar resgatando essa informação ativamente sozinho com o próprio esforço cognitivo. E segundo, porque ele vai estar em encontro com o conceito que a gente dá o nome de revisão espaçada ou prática de espaçar, que é o fato de que você, estudando de tempos em tempos, você mostra para o seu cérebro por meio desse espaçamento que aquilo não pode ser esquecido. E com isso, a taxa de retenção daquela informação, ela perdura por muito mais tempo, fazendo com que você se lembre por muito mais tempo. Uma das grandes chaves, inclusive, para que você consiga aprender mais e melhor, é você fazer com que a taxa de esquecimento diminua. E fazendo com que a taxa de esquecimento diminua, você vai saber mais por mais tempo. Quando você olha o flashcard, ele primeiro é um processo muito fácil de ser construído, porque se não for por meio de cartões físicos, você pode fazer por meio de aplicativos, como é o caso do Anki. E além disso, ele trabalha com os dois princípios mais importantes da aprendizagem. Só que, como eu disse para você, ele pode ser uma técnica incrível e maravilhosa, porque ele realmente tem vários benefícios, mas ele também pode ser uma técnica traiçoeira. Tem muita gente mesmo que gosta de flashcards. E porque gosta muito de flashcards, indica para todas as pessoas que estão próximas delas. Só que aí você pega, por exemplo, como uma mentorada que eu tive, literalmente construiu mais de 10 mil flashcards ao longo do terceiro ano dela. Cara, essa menina deve ter virado uma monstra. E aí eu vou te contar qual que é o resultado. O resultado é que ela não passou e ela se achava burra, porque todo mundo indica para fazer as coisas por meio de flashcards e ela fazia por meio de flashcards e não conseguia aprovação e não conseguia alcançar as notas que ela tanto queria. E aí o grande detalhe é que as pessoas não entendem profundamente como que funciona a técnica. O primeiro benefício que a gente tem é que, a partir do momento em que a gente faz um ciclo de estudo, o que acontece é que é sempre bom você fazer uma finalização desse processo de estudo, desse ciclo de estudo. Uma das melhores formas que você tem é de você resgatar os pontos chaves, para que eles se tornem no futuro
futuro gatilhos para que você, partindo dessas informações, você consiga trazer para ti quais são as informações centrais daquilo que você trabalhou, o que tem de mais importante dentro daquele assunto. E uma das formas excelentes de você fazer isso é por meio da construção de flashcards. Porque quando você constrói flashcards depois de um ciclo de estudos, você mais ou menos está conseguindo mostrar para o seu cérebro que aqueles pontos são os pontos mais importantes. Essa pode ser uma primeira forma de você utilizar os flashcards de uma forma bem feita. O segundo benefício bem claro é que ele é uma técnica maravilhosa para primeiros contatos de estudo. O que acontece? É muito diferente você começar a estudar algo novo e você pegar para estudar algo que você já tem familiaridade. É totalmente diferente. Coisas que você está pegando algo novo, eles têm a tendência a serem esquecidas mais rápidas, é mais desgastante, o começo é muito mais difícil. Em compensação, coisas que você já tem mais familiaridade, você já está muito acostumado com aquilo, o decaimento das informações são muito mais lentas, as suas informações são adquiridas de uma forma muito mais rápida. E o que acontece é que em situações que você está em primeiros contatos com uma informação, você fazer a prática de flashcards, ela pode ser muito benéfica para você não esquecer os pontos-chave. Qual é o grande erro das pessoas que estão tentando aprender uma coisa que sabe muito pouco sobre aquilo? É exatamente o fato de que você, como sabe pouco, você tem pouca fonte associativa de informações para você reter aquela informação. E como você não consegue reter tão bem, o que você precisa é de práticas diretas para que você garanta que aquelas informações valiosas você não esqueça. E aí o flashcards pode ser uma dessas técnicas que vai te trazer esse grande benefício. O que acontece é que, em compensação, quando você já começa a ganhar grande familiaridade com isso, os flashcards começam a ser inócuos e começam a basicamente ter pouca efetividade a partir do momento que você tem muita familiaridade. O grande lance é saber o seguinte: eu estou começando a estudar uma coisa ou será que eu já tenho bastante conhecimento sobre aquilo? Se você está começando a estudar sobre aquela determinada informação, utilize os flashcards como uma forma de você garantir que o seu esquecimento não vai ser tão rápido. Agora, em compensação, a partir do momento em que você já tiver bastante familiaridade e conhecer bastante sobre um determinado assunto, talvez os flashcards não sejam uma grande saída para ir. Um terceiro benefício muito claro, é uma coisa que pouca gente vai te contar por aí, é que os flashcards são uma forma excelente de te mostrar aquilo que você precisa revisar. Quando você começa a responder flashcards, eles podem ser respostas que você vai dar rápido, significa que aquele assunto está relativamente fresco na sua mente. Pode ser que sejam assuntos que você gaste um pouquinho de esforço, mas depois você consegue lembrar relativamente bem como que funciona e responde, aí você lembra e aqui você vai ter um benefício incrível. Mas pode ser que você responda um flashcard e aí quando você responder esse flashcard você realmente não lembra sobre aquilo, então você erra feio a informação. Quando você erra feio uma informação, ou então quando você realmente não lembra, você tem uma amostra de que você realmente está esquecendo sobre aquilo. E aí você sabe aquilo que você precisa revisar e o que você não precisa revisar. Porque o grande ponto da revisão, que esse é um dos conceitos mais difíceis que a gente ensina, é porque a revisão espaçada, ela só é boa a partir do momento que existe esquecimento. A revisão espaçada, ela não é boa a partir do momento que ela está fresca na sua memória. Utilizar flashcards como forma de identificar quais são os assuntos que você precisa revisar pode ser um dos grandes benefícios. Mas note que essa prática, eu não posso virar para você e te garantir que porque você lembrou, você vai acabar lembrando para sempre. Mas em compensação, o fato de você não lembrar te mostra uma necessidade real de você ter que revisar. E como eu disse para você, os flashcards têm alguns perigos latentes. E se você não souber quais são esses perigos, provavelmente você vai estar jogando seu tempo fora. Como eu já vi diversas pessoas jogarem tempo fora, utilizando flashcards em situações que não vão ser tão vantajosas assim. O primeiro detalhe importantíssimo sobre flashcard é que flashcards trabalham em cima de uma baixíssima contextualização. Quando você trabalha com flashcards, geralmente você faz perguntas pontuais sobre um determinado assunto que você está estudando. E aí você responde essa informação, só que qual é o grande problema? O grande problema é que quando a gente foca num único pedaço, a gente não consegue garantir que toda a contextualização vai ser mantida. O problema de usar só flashcards também está ali, porque ou você acabaria fazendo flashcards sobre todos os pontos que aquela informação traz para você, ou então necessariamente você vai acabar esquecendo informações importantíssimas, e que é realmente o que a maioria das pessoas acontece quando elas utilizam flashcards demais. Elas negligenciam todo o contexto em prol de simplesmente ficar decorando coisas pontuais, e isso pode ser um grande perigo para o seu uso de flashcards. O segundo problema é que você acaba criando uma dívida de tempo crescente em relação ao seu uso. Deixa eu te explicar bem. Uma coisa é você estar estudando no começo, e aí nos flashcards no começo você tem poucos flashcards e é uma coisa relativamente rápida de revisar. Só que a partir do momento em que você vai ganhando densidade, você vai
aumentando a quantidade de conhecimento sobre um determinado assunto, o que eram 20 flashcards, agora são 50. E na semana que vem serão 100. Semana que vem serão 200. Sendo que todas essas informações são importantes. Só que se todas essas informações são importantes e você precisa revisar, o que antigamente você gastava 5 minutos para revisar aqueles 20 flashcards, agora você está gastando mais de 1 hora. E depois mais de 2 horas. E você vai ter que fazer isso semana após semana. Isso se você não quiser perder várias dessas informações extremamente importantes que você tem sobre o estudo. Então, os flashcards, eles acabam gerando uma dívida real de tempo. E essa dívida real de tempo, ela se paga. E ela se paga você tendo que negligenciar outros pontos. Você começa a pensar assim, será que todas essas perguntas de 10 mil flashcards que a pessoa fez, será que realmente foi útil todas elas? Eu não tô querendo virar e falar que não tem ganho. Qualquer estudo tem ganho. Só que aqui a gente não tá querendo somente ter ganho. Aqui a gente tá querendo ter ganho realmente efetivo. E nessa de ter ganho efetivo, a minha pergunta é, será que realmente valeu a pena todos esses 10 mil? Ou será que, por exemplo, só com 5 ou 2 mil, será que não teria tido praticamente o mesmo efeito? E a gente poderia ter utilizado todo esse tempo que você acabou utilizando de uma forma diferente? Esse é o ponto. Esse problema que a gente tem em relação à dívida crescente do uso do tempo em relação aos flashcards, ele mostra mais latente o como a utilização de flashcards em primeiros contatos ela é muito benéfica. Agora, em compensação, a partir do momento que você vai ganhando muita densidade de conhecimento, os flashcards não são a melhor maneira. Você entender sobre essas situações é chave para que você não jogue seu tempo fora. E o terceiro malefício, grande perigo, é que ele tem uma baixíssima transferência cognitiva. Deixa eu utilizar um termo mais simples para você entender o que é transferência cognitiva. Quando você tem uma determinada informação, muitas vezes a pergunta que você vai ter que responder não é exatamente como você memorizou, mas você vai ter que adaptar aquilo que você conhece para você conseguir responder melhor aquela pergunta que foi feita para ti. Esse processo de adaptação das informações que você tem para que você responda da melhor forma possível, a gente chama de transferência cognitiva. Ou seja, aplicar o que você sabe nas situações utilizando um conceito que a gente dá o nome de inteligência fluida, ou melhor, raciocínio. O que a gente tem de evidência científica é que os flashcards, eles não são técnicas que aprimoram a sua transferência cognitiva. Elas melhoram sim a sua memória, só que a partir da aplicação, ela não tem tanta efetividade. E o problema é que você precisa da efetividade de aplicar, avaliar e analisar para que você consiga realmente ir bem e principalmente em provas mais difíceis. Só flashcards não te garante que você vai ser um exímio pensador. O que ele garante é que sobre aquelas informações que foram utilizadas para você nos flashcards, aquilo você não vai esquecer. E com isso, se você só depender de lembrar de informações pontuais, ou a prova ela vai cair exatamente da forma que você colocou nos flashcards, que é muito pouco provável que isso aconteça, e só nessa situação você iria realmente super bem, ou então você vai substituir a única prática de flashcards por outras práticas também. No final das contas, minha recomendação é, se você está começando a aprender um assunto novo, ou então se você realmente tem muita dificuldade de saber o que você precisa revisar, o que você não precisa revisar, utilize os flashcards nessas situações. Agora, se você já tem um bom conhecimento sobre uma determinada informação, ou então aquilo que você estuda, o raciocínio, a criatividade, ela é muito mais importante do que memorizações pontuais, flashcards não é uma grande técnica para esse momento. E aí, perceba, tudo depende da situação. Flashcards pode ser incrível e pode ser maravilhoso, mas você tem que saber realmente como que se utiliza e utiliza da melhor forma possível. Utilizando da melhor forma possível, ele pode ser um potencializador para você conseguir passar na prova que você quiser e melhorar muito rápido dentro de qualquer área que você queira aprender. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.